Eu peço perdão pela roupa que o professor Petrúcio cortaria uma orelha. Mas a gente vai falar um pouco sobre teorema espectral e, em particular, operador de Sturm-Liouville. Isso é motivado por esse problema aqui que a gente considera em geometria, inclusive a Cat Teneblar falou um pouco, que foi sobre os catenoides, né? O catenoide é uma superfície de rotação e ela é uma superfície mínima. E no nosso caso, nosso trabalho, a gente procurou entender um pouco sobre o que acontece com aquele operador aplicado no catenoide, com algumas condições, né? E no caso desse, se dá o catenoide, uma família de catenoides na R3, considera o operador de Jacobi, que é menos o laplaciano, mais duas vezes a curvatura intrínseca, né? A curvatura induzida pela métrica dos catenoides. E esse operador, a gente chama ele de operador de estabilidade, porque tem um teorema que eu vou botar aqui, esse teoremazinho aqui, ele classifica algumas, assim, né, acontece alguns fatos, e através desses fatos você classifica, né, o domínio que a gente considera o domínio CAT, que é você pega aquele subconjunto lá, menos t cartesiano de 2π, onde tem um número real positivo, e considera um problema de alto valor para o operador JA, onde as condições de contorno no bordo, né, do bordo dá zero, na fronteira. Né? E você chama de índice de estabilidade do domínio CAT a quantidade de autovalores negativos que ocorre para o operador. Aí, o nosso objetivo era chegar nesse teorema, né, no nosso trabalho. Esse teorema, se considera o operador de Jacobi, com condições de contorno em CAT, e se T0 é um zero positivo da equação T tangente hiperbólico de T igual a 1, aí pode acontecer os seguintes casos. Se T está entre 0 e essa raiz, então o operador tem autovalores somente positivos. E aí você chama o domínio de domínio estável. E se acontece o seu T ser T0 igual a raiz, né, sua raiz, então o operador é não negativo e tem um zero como um único autovalor simples. E aí você diz que o domínio é fracamente estável. E no terceiro caso, você tem que ter maior que T0 e o operador possui um único autovalor negativo. E aí você diz que o domínio ele é instável e tem índice 1. Só que a gente diz que o índice de estabilidade, apesar de chamá-lo de domínio instável, mas a gente diz que o índice de estabilidade do domínio é 1. E para essas coisas, né, a gente teve que estudar um pouco de operadores de Sturm-Liouville, relacionado a gente considerou um problema de valores de... Na verdade, um problema de alto valor de Sturm-Liouville, com condições de contorno de Dirichlet. E para esse operador, o operador particular foi esse, né? Porque tem inúmeros operadores, né, desse tipo, mas um pouco mais geral. Mas a gente considerou esse, onde a y ali é uma função contínua, né, de classe C2, condições de contorno nos extremos do intervalo onde ela está definida, vai ser 0, e V é também uma função contínua. E o nosso problema era esse, encontrar funções, na verdade os pares, né, y e lambda, de modo que quando você aplicar o operador de Sturm-Liouville, ali aquele operador particular,
ele, na função y, dá um múltiplo de y. E para essas y, quando se aplica no extremo, onde ela está definida, dá zero. E a gente trabalhou com esses... Isso aqui é só para dizer onde a gente trabalhava, né? Que eram alguns espaços de funções. Obviamente, são espaços de funções de dimensão infinita, né? A gente conhece. E as ferramentas foi aquele produto interno, o zero, aquele produto interno de índice 0 e o outro índice 1. E as normas associadas, eu botei ali sem pausa, esqueci, mas tudo bem. Essas normas estão associadas àqueles produtos internos, né? E através do que você tem aqui, você consegue provar que o operador no espaço E2, ele é um operador simétrico com relação ao produto interno de índice 0. Isso é uma coisa boa porque a gente conhece o teorema espectral, né, de álgebra linear em espaço de dimensão finita, que quando você tem um operador simétrico, você consegue uma base, né, de autovetores, ortonormal. Cada um desse autovetor tem norma 1. E aí você tenta fazer a coisa de modo que se assemelhe com o teorema espectral. Só que, nesse caso, você tem um espaço de dimensão infinita. Mas funcionou bem para esse operador. No caso de dimensão finita, você considera... Porque tem, assim, né, a prova do teorema espectral para o operador para espaço de dimensão finita, em dimensão finita, a gente considera o quociente de Rayleigh, né, que é o produto interno entre o operador simétrico sobre a norma do vetor que você aplica, né? A de x, produto interno de A de x sobre a norma de x. No caso que para cada vetor não nulo. Aí aqui a gente faz uma coisa bem parecida. Lá você mostra que para o quociente de Rayleigh você consegue um ínfimo, né? E isso me dá... Esse ínfimo ele vai ser você consegue mostrar que é um alto valor. E a partir daí você obtém um alto vetor de norma 1. E nesse caso, para esse operador particular, a gente consegue também fazer uma coisa muito semelhante e através dessa coisa, aí você define aquela forma quadrática, né, o quociente de Rayleigh aqui primeiro, e depois você pega a forma quadrática associada ao operador de Sturm-Liouville, particular que a gente está considerando. E essa forma quadrática, ela é contínua no espaço E1 e ela é limitada inferiormente. A gente faz um bocadinho de conta para conseguir mostrar isso. E a partir daqui é que você consegue... Ela é limitada inferiormente, você consegue explicitar um ínfimo, né? E depois disso você obtém uma... que a gente vai chamar de autofunção dessa forma quadrática. Esse aqui é um dos nossos resultados bastante importantes, né? E que nos deu, através do item anterior, a gente obteve essa autofunção, E1 e E2, de modo que a norma dela, a norma subíndice 0 igual a 1, e lambda 1 é o ínfimo daqueles valores, né, que você obtém do conjunto de valores para a forma quadrática associada ao operador. Que também coincide, é fácil, você só pela definição, né, que você deu anteriormente, você consegue mostrar que esse ínfimo coincide com o ínfimo do conjunto dos valores que o quociente de Rayleigh assume para os y em E1, de modo que a norma subíndice 0 seja 1. E daí você tem que... Essa função 1 é uma autofunção. Quando você obtém essa autofunção, aí a ideia...
a primeira ideia que você pensa é, não, eu acho que, como aconteceu no caso de dimensão finita, né, no espaço vetorial de dimensão finita para um operador simétrico, você olha numa direção, desconsidera aquela direção e, no caso, você vai olhar para o conjunto, o complemento ortogonal dele, né, e aí você consegue outros autovetores, obtendo o ínfimo para aquele operador, né. Então, esse é o teorema, você consegue uma base, explicitar uma base do teorema espectral dessa forma, no caso de dimensão finita. Aí você vai fazer o mesmo com, no caso, nesse caso, para esse operador, né? No caso, não funciona bem para qualquer operador nesse espaço. Mas com esse operador, a gente consegue. E aí é o que eu botei, né? Algo muito parecido com o fato que ocorre com operadores lineares simétricos em espaço euclidiano de dimensão finita, que veio o último item lá do anterior, sugeriu isso, né? A existência de alto valor e alto vetor unitário, e isso nos leva ao conhecido teorema espectral para operadores lineares simétricos em espaço euclidiano de dimensão finita. E aí você considera alguns fatos de análise real e álgebra linear, e a gente obtém esse teorema. Que você, como eu disse, né, você pega uma direção, você já tem um alto valor, que é o ínfimo do quociente da forma quadrática associado ao operador. Aí obtém uma autofunção naquele espaço. E depois de feito isso, né, você pega o complemento ortogonal no espaço e considera, no caso, esse subespaço, obtém também novamente um ínfimo, e aí você chama de lambda 2. E aí você vai fazendo isso indefinidamente. Então, você vai obter uma sequência de números reais crescente, porque o primeiro é menor do todo, né? E essa sequência é bem definidazinha, né? Um é sempre menor que o outro. E uma sequência de funções, né? Que são as sequências de autofunções. Essas funções, como você está fazendo, no caso, você considera a sua primeira função, como a gente tinha visto, você considera como se fosse uma direção. Então, considerando o complemento ortogonal, o complemento ortogonal em relação àquele produto interno é de índice zero, e as próximas autofunções elas são ortonormais por construção. Então, você consegue essas autofunções, o K, né, de classe C2, e que se anulam nos extremos do intervalo, onde cada uma delas está definida. E ali do mesmo modo, né, você tem para K igual a 1, lambda 1 igual ao ínfimo da forma quadrática associada ao operador de Sturm-Liouville. E para K maior ou igual a 2, você faz por indução, né? E do mesmo modo que se faz em álgebra linear, com espaço de dimensão finita, para um operador nesse espaço. Aí essa parte aqui, a sequência de autovalores, de padrão infinito, e a sequência das autofunções é densa em E1, é uma parte um pouco mais delicada, onde a gente usou um teorema de análise, que é o teorema de Ascoli, para mostrar a densidade. E os pares, né? Aqui foi só usar um teorema de unicidade de existência de EDO, no caso de EDO de segunda ordem. Aí a unicidade segue fácil. E cada solução não trivial, no caso é esse item aqui. O anterior, pela construção que você faz, né, você pega o lambda k, obtém uma autofunção associada àquele lambda k, então aquela autofunção já está satisfazendo o seu problema, né? Você consegue, pela construção que você está fazendo, a sua autofunção vai satisfazer. No caso, o problema de alto valor. E esse segundo item aqui do meio, ele sai pela teorema de existência e unicidade de solução para EDO de segunda ordem. E esse aqui é um pouco mais delicado, a demonstração foi bastante complicada. E a gente teve que estudar um pouco de conjuntos nodais,
e uma autofunção UK. Cada função UK, né, ela corresponde ao K-esmo. Correspondente ao K-esmo alto-valor tem exatamente K menos 1 zeros no intervalo AB, no intervalo aberto. E esse item aqui a gente usou para a prova daquele, assim, né, bem fortemente, para a prova do teorema inicial, aquele teorema com 3 itens. Aí, esse aqui é um lema também bastante importante. A gente vai usar na prova do teorema, que é, você considera o operador, estímulo view, e a v, como a gente já disse, é uma função contínua, né? Se existir alguma função w que seja não negativa e w não identicamente nula, então, e tal que o operador aplicado nela seja zero em AB, então os autovalores desse operador, eles são não negativos no intervalo AB. Aí, e se acontecer dessa autofunção, no caso a gente chama autofunção, se acontecer de ela for positiva em um dos extremos, então todos os autovalores são todos positivos. Aí a demonstração, a gente considerou uma função. Se existir algum autovalor negativo do problema de Dirichlet para LV em AB, então pelo menos um autovalor, um autovalor μ é negativo. E podemos selecionar uma autofunção associada ao tal que nos extremos ela de zero e ela seja positiva no intervalo aberto. Então, se nesse caso, a gente obtém que a derivada dela, né, é positiva e a outra é negativa. A gente considerou, acho que não lembro o nome dessa função, mas acho que é alguma coisa Wronskiana, uma coisa assim. E através dela, a gente obteve que dessa desigualdade e do que admitimos para a autofunção W, segue que W de B é maior que W de A. Por outro lado, só que a gente já tinha que W de B é menor ou igual a zero ou W de A é maior ou igual a zero. Só é fazer algumas continhas e aí você obtém. Isso é uma contradição, né? Então, você tem que... As autofunções são não negativas. Aí, a partir daqui, a gente volta para o problema daquele teorema e considera... A gente agora vai considerar a forma quadrática associada ao operador de Sturm-Liouville associado ao nosso problema lá. Você considera o problema, né, do domínio lá, CAT, nos parâmetros tφ e uma autofunção f do problema com um f de mais ou menos tφ igual a zero, naquele problema inicial lá. E aí quando você faz as contas, aí fica dessa forma aqui, né, que é o Laplaciano. Você tinha que ser um lambda vezes a função. Então você passa para cá, multiplica tudo por cosseno ao quadrado, a quadrado cosseno ao quadrado, aí fica dessa forma. E se para algum t o problema lá tiver um autovalor negativo, com autofunção associada f de tφ, então fixamos t, a gente vai expandir f de tφ em série de Fourier, na variável φ, né? Entre 0 e 2π. E fica aquela parte de cima lá fica dessa forma aqui. Aí você vai... A cada p aqui você vai associar esses operadores de Sturm-Liouville, que é da forma que a gente tinha lá anteriormente, para cada p. Aí nessas condições, você
tem um problema de alto valor, né? Problema de Sturm-Liouville, de alto valor de Sturm-Liouville, com condições de contorno em menos CT. Daí, se o problema tem um alto valor negativo, não, na verdade, se você é uma condição necessária e suficiente. Se você tem o seu problema tem alto valor negativo, essencialmente ser a F de P, a FPzinho, né? Ela tem uma solução não trivial para algum P. Aí você precisa da... Quando a gente queria analisar o que acontecia com o problema de alto valor, a gente olhava para a forma quadrática, né, associada ao operador. Tanto para o problema o teorema espectral, quanto para em caso de dimensão finita, para operadores definidos em espaço de dimensão finita, quanto para o nosso operador de Sturm-Liouville. A gente olhava para a forma quadrática, e aqui a gente obteve a forma quadrática do mesmo modo, né? Ela fica com essa cara aqui, e aí você olha para essa forma quadrática, e para os casos onde P é maior ou igual a 2, isso dá positivo. Então, a gente tem que se preocupar apenas com o caso P igual a 0 e o P sendo igual a 1, o módulo de P sendo igual a 1. No caso, eu voltei. Certo. Não, tu errou, Yuri. Tudo bem. Aqui era para começar a prova do teorema, né? E aí repeti um slide. Desculpa. Que eu mudei de modo. Mas aqui a gente vai... Aí agora é para a prova do teorema, né? Aquele teorema inicial. No caso do P igual a 0, aí você tem você pode escolher a autofunção como sendo positiva, e quando a gente tem um resultado de conjunto nodal que diz que essa função ela vai ser caracterizada por esse fato, né, de ela ser positiva. Aí você olha para essa função K de Azinho, que é 1 menos T tangente de T, tangente hiperbólico de T, e você vê que ela satisfaz as condições lá do problema. Que quando aplicada no problema de Sturm-Liouville, ela dá... Você obtém um alto valor multiplicado por ela, né, e que... Como é que diz? Ela satisfaz as condições do problema, né, de alto valor de Sturm-Liouville, com condições de contorno em menos T0 e T0. Aí a gente tem, assim como no caso de álgebra linear em dimensão finita, os altos valores são... Você tem um resultado que diz que os altos valores são monótonos, a monotonicidade dos altos valores. Então, para cada K, você tem lambda K. No caso, você pega um alto valor, fixa o K, pega uma função, você define uma ordem, né, no caso, e se A é um operador no espaço de função, que você está considerando, você pega dois operadores A e B, então lambda K, se A é menor ou igual a B, então, num certo sentido, você considera lambda K, no caso, A menor ou igual a B, então lambda K vai ser menor ou igual a lambda K de B. Lambda K de A é menor ou igual a lambda K de B. Então, isso aqui também acontece no espaço de dimensão infinita, naquele espaço de função, no E2. Aí, pela monotonicidade dos altos valores, concluímos que L0 é positiva, por causa do lema, né? Aquele lema lá garante isso, o lema anterior. E T é menor que T0. Então, isso me dá o primeiro resultado do teorema. Aí, como LP é maior ou igual a L0,
isso me dá o primeiro resultado, né? E no segundo resultado, a gente considera o módulo P maior ou igual a zero. Aí isso me dá o segundo item do teorema. Temos que LP é positivo para o módulo P maior ou igual a zero. Então, você considera essa função K de Hzinho, KHzinho, né, no caso, por definição, cosseno hiperbólico, 1 sobre o cosseno hiperbólico de T, com T em AB, o AB fechado. E do lema anterior, você observa que L de mais ou menos não é positiva. Porque KHzinho é positiva em R. Então, se você considera ela no AB, continua sendo positiva. Aí, isso acontecendo, nos diz que todos os coeficientes da série de Fourier, né, de FP, são zero, exceto o F0. Então, você tem que cadear tem exatamente um zero em T0. Um zero que você chama de T0, em zero infinito. E a sua K... Na verdade, eu toquei os índices ali. Mas tudo bem. A sua era KH, era KA. Aí você tem que L0KA é igual a 0 e KA de 0 é igual a 1. E aí você obtém a segunda afirmação do teorema. Daquele teorema do início. Aqui está tocado, só para observar, né, novamente, o índice daquela função aí, KH, no começo, era KA. E o terceiro passo, que vai nos dar o terceiro item do teorema, você tem KV, você considera a função KV, que é a tangente hiperbólica de T. Essa função ela é positiva, em zero mais infinito, no aberto, né, zero infinito, né, e satisfaz o problema de alto valor. Quer dizer, quando você aplica o operador nela, no caso, seu P é igual a zero, aí acontece que vai dar zero. Então, você assume que para algum T e menos T e T, o operador L0 tem pelo menos dois autovalores negativos. Aí, uma autofunção associada ao segundo autovalor negativo deveria se anular exatamente uma vez no intervalo menos gt, que vem daquele último item. Isso acontece pelo último item daquele teorema que a gente é quase o teorema espectral, né, praticamente, só que no espaço de dimensão infinita. Então, o último itemzinho daquele teorema diz que se uma autofunção ela se anula o K se anula K menos uma vez, exatamente K menos uma vez, né, no intervalo AB. Então, nesse caso, se você tivesse duas autofunções, na verdade, dois autovalores negativos, a autofunção associada ao segundo autovalor, que você bota ele em ordem crescente, nesses autovalores, aí ela deveria, a segunda autofunção, a função associada ao segundo autovalor, deveria se anular uma vez, pelo menos. Não, quer dizer, exatamente uma vez, no intervalo menos gt. Aí, pelo lema acima, aquele lema anterior, vemos que o segundo autovalor deveria ser positivo, o que é uma contradição, né? Porque você tinha que... No lema você deveria ter ele negativo. No caso, você tem... Nesse caso, você não pode ter um segundo autovalor negativo. Logo, há somente um autovalor negativo para o operador L0. E aí você... Isso aqui me dá o terceiro item do teorema do início. E aqui são as referências, né? Pronto. Aqui o meu...